8h10 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em todas as plataformas de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, também nos aplicativos de rádio, no aplicativo da Folha, é só baixar aí e ouvir, curtir, seguir, compartilhar a Folha FM. Eu estou procurando aqui, olhando para o lado aqui, para quem está assistindo a gente, é porque o Beto trouxe a notícia aqui que ele apurou lá, é Paulo Soares, né? Paulo Soares, apresentador esportivo da ESPN, faleceu com... Agora, tá aqui, ó, morre o jornalista Paulo Soares, o amigão, aos 63 anos, em São Paulo. Também muito novo, né, rapaz? Muito novo, 63 anos. E dispensa apresentação, na medida que quem conhece de esporte, né, falência múltipla dos órgãos. Estava internado havia cerca de 5 meses no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital, tratando de complicações decorrentes de problemas na coluna. Ih, chato, hein, rapaz? E infelizmente faleceu. Era para quem conhece de esporte, né? A gente que gosta de acompanhar esse programa, ele fazia o lado daquele... que também faleceu agora, não tem tanto tempo. E os dois eram piada demais. Para ler nome de jogador, então, nossa, mãe. Aí pronto, aquelas piadas prontas que aquelas frases do futebol já tem, né? Antero Greco, boa, obrigado, Beto. É Antero Greco, os dois tem momentos, né, memoráveis aí que estão nas redes. Bom, vamos lá, são 8h13, programa de hoje conversando com o professor Carlos Boinar, diretor-geral do campus do IFE Centro. Falamos aqui muito sobre desafios, perspectiva para a escola, projetos, pesquisa, extensão, tem assim, porque você na verdade é como se fosse o prefeito daquele campus, mas a extensão não só na formação, mas sobretudo do conhecimento desses alunos, desses jovens, dessas pessoas que estudam no IFE para além além mar, né? Como você disse, tem jovem aí espalhado, tem gente espalhada pelo mundo todo do IFE, e que você do nada depara com, de repente vai numa situação, tá lá um aluno do IFE. Quais os projetos você... Porque são quantos anos o mandato de 4 anos. 4 é um mandato de prefeito, né? Como você falou, 10,5 milhões por ano, mais ou menos, né? Não. Nós temos uma folha de 17 milhões, o orçamento total do nosso campus é 17 milhões. É porque nesse orçamento você engloba a assistência estudantil, emenda parlamentar e emenda parlamentar de bancada. Mas a gente trabalha basicamente com 13 milhões. 12.800, 13 milhões. Dos quais quase 10 milhões de contratos. Então a gente precisa, nós fizemos uma adequação há 4 meses atrás, infelizmente tivemos que dispensar alguns colaboradores, mas eram ações que já deveriam ter sido feitas ao longo do tempo, né? Então a responsabilidade caiu sobre nós, e eu acho que... Eu tinha 2 opções, Cláudio. Eu fazia esse corte e pagava os que ficaram no final do mês, ou eu não fazia o corte e chegava no final do mês, 175 ficavam sem receber. Então foi uma decisão dura, né, mas necessária, né, que deveria ter sido feito de pouquinho a pouquinho ao longo dos tempos, mas não foi feito, e isso nos traz um custo muito alto, né? Os contratos eles são repactuados todo ano. Então, eu estou falando de 9 milhões e 900, se for 10%, vão ser mais 900 mil. Então, o nosso orçamento cai. Já foi dado o PILO, que é o projeto de lei de orçamento anual para o ano que vem, a princípio será o mesmo. Significa que nós vamos gastar mais, mas com o mesmo recurso que a gente tem esse ano. Né? Então, isso é mais um desafio. Né? E aí não tem jeito, a gente precisa pensar, porque algumas ações são caseiras. Então, por exemplo, nós vamos iniciar agora outubro com uma grande campanha, algo que a gente já iniciou lá atrás, não pegou, mas agora vai pegar, nem que seja
a força, porque precisa, no tranco, que é uma campanha sobre a questão do copo. Poxa, que bobagem. Sabe quanto que eu gasto de copo por ano? Quase 60 mil reais de copo. Então nós vamos fazer uma grande campanha para que ninguém seja pego de surpresa. Os nossos refeitórios já não usam mais copo, cada um tem que levar o seu copo, ou sua garrafinha, ou o seu depósito. E nós vamos, a partir de 1º de fevereiro de 2026, porque é quando retorna as aulas, nós não teremos mais copos na escola. Com isso, é uma economia de 80 mil reais. Com isso, Cláudio, eu compro todo o papel A4 que eu uso anualmente dentro da escola, que hoje me faz falta. Então, são algumas decisões, pequenas decisões no primeiro momento, mas que vão impactar no final, né? Porque eu costumava dizer que o ensino é fundamental e importante dentro da nossa escola. Hoje eu falo que o ensino e o orçamento são tão importantes quanto viver dentro daquela escola. Sem orçamento, sem recursos... Um orçamento bem gerido, você consegue ter um ensino... E você precisa otimizar, e daí por isso que eu falei, a necessidade de você buscar a contratação da energia elétrica pelo Mercado Livre, que deve gerar em torno de 20% a 30% de economia, né? Buscar soluções para a questão da utilização de água, reativação de poços artesianos, tudo parado. Legalizar e voltar... Olha o homem aí, só chamar a Zaia. Desculpa. Quer dizer, legalizar os postos é com INEA. Já está. O Zay já nos ajudou lá atrás, assim que eu assumi, e ele vai ser chamado novamente para contribuir. Porque assim, o desenvolvimento dessa instituição depende claro, também dessa gestão, mas sobretudo dessa arrecadação. Isso é feito direto pelo governo federal. Ele é distribuído, né? O orçamento chega, ainda bem que não chega para pagar a folha, porque aí seriam 500 milhões do Instituto. Né? São valores de salários, isso aí é absurdo. Quando eu falo contratos, eu falo de as firmas que prestam serviço à instituição. Alimentação, vigilância, recepcionista, a limpeza pública e manutenção. São basicamente essas 5. Né? E tem também eles são subdivididos. Então, por exemplo, transporte. Né? Transporte ele é dentro de um contrato já existente com uma outra firma. Mas é impactante. Eu estou falando de 4 motoristas estão vindo aí, como eu falei, estão chegando em Piracicaba, já deve ter chegado, né? Que viajam praticamente o ano todo, fazendo as visitas técnicas, levando nossa equipe esportiva, nossa equipe de competição. Tem essa despesa de viagem. Nossa, muito. Né? E se você não tiver parceria e buscar unidade dentro do próprio instituto, isso fica mais caro. Então, por exemplo, para essa viagem eu precisei do caminhão do Polo, que tem um MUC. Pega o carro, tira o carro de dentro do caminhão e bota no chão. Que é o Baja, por exemplo. É o Baja, exatamente. Por exemplo. O que nós fomos agora disputar. Um aluguel para ir lá seria 70 mil reais. Eu não teria essa condição. Aí eu tenho que buscar parceria através do Polo. O professor Vicente tem sido um parceiro de todas as horas. Também vale muito a pena, sabe, Cláudio? Tem coisas interessantíssimas no Polo acontecendo. Esse ano fizeram 10 anos. No Polo que você diz É o antigo UPEA. As pessoas chamam de UPEA, mas é o Polo de Inovação. Está sendo bastante produtivo. Em Martilagem. Exatamente. O professor Vicente e a sua equipe têm feito trabalho de excelência lá. É muito prazeroso você ver. Aí eu volto a falar, a pesquisa está ali. Ali você respira a pesquisa. Ali os editais acontecem, né? Os editais por quê? É onde você vai buscar o fomento. Sim. É o dinheiro para bancar as pesquisas. E lá eles estão fazendo isso com muita maestria. O professor Vicente também ele é um dos responsáveis pelo nosso doutorado, Ambihidro. Pouca gente sabe que o Instituto tem um doutorado, e uma das coisas que eu vi, falei assim, eu preciso fazer com que esses cursos, os nossos programas de mestrado, pós-mestrado e doutorado tenham mais visibilidade. E ontem eu fico feliz que uma das provas de um dos mestrados aconteceu ontem, 192 inscritos, ou seja, mas é público. Uai, e qual é o problema de ser público? É público porque a nossa instituição é pública e tem um compromisso com a comunidade e a sociedade. Né? Serviços de excelência e qualidade. Pelo contrário, para conseguir um desse aí, uma vaga dessa... Com certeza, é uma disputa séria. Não é muito séria. Você fala em... Desculpa. Não, tranquilo. E nessa coisa de dinheiro novo que você falou, aliás, quem cunhou isso a primeira vez aqui foi, sabe quem? Ele adivinha. Roberto Henriques. Não sabia. Roberto foi ele amigo de muito tempo. Roberto é uma figura. Trabalhei. Já te contei a história já das medalhas.
Jefinho tá na briga ali com o garotinho. Depois ele manda mensagem. Tô melhorando. Esse time aí é difícil tirar a medalha de ouro deles. Rapaz, Jefinho, garotinho, Roberto Henriques, para ver quem fala mais é complicado. E assim, porque o que ocorre? Como buscar dinheiro novo? Porque nós tivemos o governo Bolsonaro com cortes significativos na educação. Como é que foi aquele período? Você não estava lá na gestão, mas você é do IFE. Eu não estava como diretor-geral, mas eu estava como diretor da assistência estudantil, né? Que é o maior orçamento, né? É uma diretoria com um orçamento maior que alguns campos do Instituto Federal Fluminense. Né? E aí, longe de discutir questão política, Cláudio, né? Cada um tem suas preferências, mas foi realmente um governo com muita dificuldade. Assim como foi Fernando Henrique lá atrás, né? De pouco investimento, quase nenhum, né? De realmente fazer com que os recursos ficassem cada vez mais escassos. A gente tinha dificuldade praticamente todos os meses pagar os nossos contratos, recurso chegava atrasado, né? Existia uma pouca unidade entre reitoria e os campi, coisa que hoje não existe, graças a Deus, né? Uma construção coletiva do professor Vitor, né? Nosso reitor, com todas as unidades, de muita liberdade para tocar as suas ações, né? O professor Vitor, ele estimula isso o tempo todo, porque a gente busque como eu falei no início, as nossas relações, e tem sido feito dessa forma. A questão de investimento, ela passa muito pelo orçamento, que infelizmente hoje está na mão do Congresso. Então eu vou a Brasília para conseguir emendas, né? Já fui esse ano, já tenho algumas promessas. Eu costumo dizer promessas, que eu sou muito pé no chão nessa hora. Um dos princípios da minha vida, Cláudio, é não gerar expectativas. Eu gosto quando se conclui. Então, por exemplo, eu tive algumas visitas, né, no nosso campus, de muitas promessas, elas não concluíram, como tive visitas aleatórias que fomos contemplados. Mas, ao mesmo tempo, precisamente alguns diretores, em especial o Davi, o Tiago, a Alessandra e a Camila, são diretores de áreas diferentes da nossa instituição. Já estivemos em determinadas situações juntos e, às vezes, em grupos, em Brasília, buscando o dinheiro novo, que são as emendas. Graças a Deus, a nossa credibilidade está cada vez mais presente, as pessoas percebem, porque, Cláudio, você passa alguns dissabores. Eu já tive a oportunidade de estar na frente de um deputado e o deputado me fez uma pergunta. Você conhece fulano? Vladimir. Eu conheço. O cara pega o telefone na sua frente, uma descortesia, uma deselegância, e liga como se você tivesse ali um diretor de uma escola como a nossa, fazendo alguma coisa ilegal, irreal, que não fosse, né, usando o nome de terceiros para se contemplar. E aí, para surpresa, ele ligou e eu falei, não, tá doido? O me ajudou sempre me ajudou, fez meu projeto. E aí, a gente acha... Mistura as coisas, entendi. Né? Eu não estou ali enquanto uma pessoa que ajudou, como ajudei a todos, Cláudio. Eu praticamente, talvez o único prefeito que não tenha pedido algum tipo de ajuda, Boinar, professor de educação física, tenha sido Rafael. Né? Mas os outros todos, eu sempre ajudei fazendo projeto, programas de governo. Eu tive ano que eu fiz para dois candidatos diferentes. Né? Embora eu tivesse minhas pretensões políticas, eu sempre fui muito profissional no que eu escolhi. Tento fazer isso o resto da minha vida. Né? E aí, eu preciso estar sempre em Brasília. Porque é diferente de alguns que falam, até dentro da minha escola, Boinar está indo a Brasília, está gastando. O que isso traz de realidade? Traz que quando eu consigo uma emenda aí de 500, 600 mil reais e eu gasto 15 para ir a Brasília ao longo do ano, eu tenho aí já um ganho significativo. Um ganho que o orçamento da escola, o orçamento do governo deveria cobrir, que não cobre. Volto a falar. Seria fácil eu ficar sentado na minha cadeira, vamos tocar e vai acontecer. As aulas vão acontecer, sim, tudo vai acontecer. Mas não é para isso que eu acho que a escola, grande como a nossa, né, ela se propõe. Ela tem que sair dentro da escola, ela tem que buscar a comunidade, ela tem que se mostrar para a sociedade, ao mesmo tempo trazer para dentro da nossa escola as possibilidades da produtividade. Hoje, Cláudio, eu não preciso esperar que uma instituição seja provocada. Eles podem nos procurar. Lá nós temos cursos, né? A questão do conhecimento, ele é extremamente presente. Nós temos lá hoje só um dado importante, pode parecer pequeno, mas não é. Toda a identidade visual da nossa escola, toda, da camisa da Semana do Saber ao cartaz do aniversário da escola, é feito pelo laboratório Lex, alunos do designer.
Você vê o material produzido, você acha que é uma firma dessas aí que você contrata a peso de ouro. Entendeu? Então, professores e alunos do curso de design que são comprometidos, né, fazem um trabalho de excelência. Tudo que você, de 1 ano e meio para cá, Cláudio, tudo que você vê, isso aqui é identidade visual feita pelo Lex. E a gente faz isso, da mesma forma... Faz sentido ser de fora, né? Se eu formo designers aqui... Da mesma forma que hoje eu tenho um Lab Maker extremamente produtivo, laboratório de ação, né, muito bem capitaneado hoje pela professora Milena Bisson, que foi homenageada nos 116 anos, pessoa extremamente laboratório de Lab Maker, é um laboratório de produção, de confecção de filamentos, impressora 3D. Hoje, Cláudio, não tem uma você produz a impressora? Não, nós temos as impressoras. Tá. Usa a impressora para outras ações. Gastava-se em torno de R$400 para fazer uma placa de homenagem. Você imagina quanto a gente homenageia durante o ano naquela escola. Hoje a gente faz dentro do Lab Maker, constrói dentro do Lab Maker. Se você falar o custo para você cai para trás. Fizemos um orçamento de medalhas de uma competição, R$6.000 e pouco. Paguei R$120 em madeirite para fazer as mesmas e com certeza ficaram mais bonitas que as medalhas. Mas é só isso? Não. Hoje os nossos professores estão levando seus alunos para trabalhar dentro do laboratório. Ali é um ambiente de ensino, é uma sala de aula prática. É aquela máxima que você consegue quebrar aí, na prática a teoria é diferente? Sim. Com certeza. Porque o aluno, quando ele sai da formação, seja em qualquer lugar, ele sai sem a prática. Ele sai com conhecimento, mas colocar aquele conhecimento em prática, às vezes é uma forma de impedir, às vezes, o avanço dele, não? A sua fala está perfeita. Nós falamos aqui do Lex, laboratório dos alunos do design, falei aqui do Lab Maker, mas eu posso falar do setor NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, que é referência no Brasil, que confecciona material acadêmico para todas as escolas que pedem. A prefeitura já fez um acordo com a gente, né? Mas a gente espera que dê um aumento agora, né, em relação à produtividade, mas nós lá construímos, e aí os depoimentos, Cláudio, são significativos. Por quê? Nós tivemos aluno, um cone, imagina um cone, que sempre estudou isso na escola dele de origem, ouvindo, deficiente visual, nunca tocou. Só ouvia. Sim. Lá nesse laboratório, na práticas pedagógicas, inclusive, laboratório de práticas pedagógicas, inclusive, você tem as figuras geométricas, quadrado, retângulo, cones, e aí ele pode tocar. Quando ele toca, o depoimento é de você sentir feliz. Tipo, eu nunca esperava que um cone fosse isso. Ali ele aprende na prática o que ele viu na teoria, e que talvez, Cláudio, ele nunca visse na vida dele. Eu estou dando esse exemplo, eu posso ter uma série de outros exemplos, né? E quanto é interessante, e a Semana do Saber que a gente fez agora há pouco tempo, ela passa muito por isso, porque ali os alunos produzem, né? Eu costumo dizer que a nossa Semana do Saber é uma grande feira de ciência escolar, né? Mas com projetos de natureza muito maiores, porque todos os nossos projetos se apresentam, né? Os 7 capitães se apresentam, então tem lá o barco, o barge andando, o carro elétrico, a robótica, tem as arenas, os robozinhos disputando as lutas, né? É uma série de questões com a prática sendo vista em forma real, né? Os alunos aprendem na teoria e vão buscar na prática mostrar o que eles pesquisam e realizam. Muito bom. Cara, assim, você fala que eu fico até com vergonha de falar quando eu não sei, porque eu me sinto na obrigação de saber de tudo, mas não é impossível saber de tudo. Nem deve. Cara, mas esse nem deve. Esse núcleo aí, por exemplo, eu não sabia. Então. Cara, que bacana, porque você mostra, e eu fico entusiasmado quando vejo campos assim, sabe, despontando, aparecendo, crescendo e fazendo coisas que a gente não sabe. Por um lado é ruim eu não saber, mas por outro extremamente emocionante ver essa coisa evoluir assim, cara. Importante você falar. Se você lembrar o início da nossa conversa, eu falei que a gente precisava se mostrar mais. Perfeito. A realidade é que o campus precisa. Nós produzimos quase que diariamente, Cláudio. A gente encerra um evento, começa outro. Amanhã nós temos o Foco, um evento, né? Feito pelo Estevam, nosso servidor da área do NAPNE, né? Intérprete de Libras. É um evento grandioso, é a 10ª edição. Ele está falando que vai acabar amanhã.
eu vou tentar demovê-lo, porque ao longo desses 10 anos ele construiu... Eu ouvi essa palavra recentemente, então, demovê-lo. Vou tentar. É um instrumento de tanta inclusão social que a gente não pode se furtar, não tentar. E eu também entendo o servidor, porque cansa, sabe, Cláudio? É muito desgastante, é um segmento extremamente necessitado e cada vez mais atendido, acolhido, porque as pessoas estão precisando. E aí não tem como. A escola, mais uma vez, precisa fazer uma propaganda maior das coisas que realiza, das coisas que se planeja, que ela executa. E como eu falo, acaba um evento, você já tem que estar pensando em outro, É quase que um shopping, né? Onde você mostra as suas atividades e tem que estar sempre se renovando, né? A escola passa muito por isso. E não tem nunca também, Cláudia, eu queria fazer um agradecimento todo especial a toda a gestão da escola, né, meus diretores, seus coordenadores, todos os nossos docentes, os nossos técnicos administrativos presentes a toda hora, sempre dispostos, né, os nossos estudantes, razão maior do Instituto acontecer, os nossos colaboradores, que são tão efetivos quanto os nossos funcionários, porque a escola ela é muito... é mutável, é dinâmica, né? Então ela precisa, né? Então acaba ela se misturando nas ações e aí, meu amigo, não tem jeito, né? Cada dia, aquela história de matar um elefante por dia, não é leão não, é elefante, porque é bem maior. Como que as coisas mudaram? Você quer ver? A gente que parou de estudar há muito tempo, os bancos escolares da década de 80, 90, cara, mudaram e já estão mudando hoje. Agora, tem novas práticas educacionais sendo aplicadas. E se você não acompanhar, a gente fica aí patinando, perdendo tempo. Estou vendo aqui, ó, na página do IFE, também o NAPNE, Libras, para um IFE mais inclusivo. Exatamente. Amanhã, no auditório Roberto Jorge de Faria, bloco D, palestra, entrevista e oficina de Libras. Cara, é um turbilhão de eventos aquele... E ao final do dia nós temos aí um evento, né, culminando, né, a culminância do IFOCO, né, é sempre casa cheia, é um espetáculo à parte, a escola é super prestigiada, né, e lá estaremos. Eu não vou amanhã para Guarapari acompanhar nossos atletas, porque eu costumo dizer, Cláudio, que eu não posso abandonar minhas origens, né? Hoje estou diretor, mas eu sou um professor de educação física da casa, né? Não estou atuando mais na licenciatura nem no treinamento esportivo, mas eu continuo muito presente, né? Eu gosto de estar no ginásio, é a minha base, é a minha origem. Toda vez que eu fico assim meio desanimado, eu vou lá no ginásio para dar uma recobrada nas forças, porque é o princípio de tudo, né? Eu acho que eu sou muito boinado que foi pela minha formação, né? Seja oriundo da escola pública que fui, eu estudei no IEPAM, fui para a Federal, voltei para o IEPAM, fui para o UERJ, vim para o Cefet para trabalhar para o IFE, na Escola Técnica, depois Cefet e IFE, e depois fui terminar meu mestrado na UF, né, também voltado para o ensino na saúde. Embora nesse período eu tivesse trabalhado em algumas instituições particulares, dos quais trago muita coisa que eu aprendi para tocar o IFE hoje, né? Errado quem fala que na iniciativa privada as coisas acontecem muito pelo contrário, trago boas experiências que fui enquanto gestor da Estácio, né? A Estácio me ensinou muito, né? Desde a parte de gestão, com a parte de valorização de servidor, e eu trago isso para dentro da minha escola. Eu falo escola porque não tem jeito, por mais que seja uma instituição de ensino com todos os segmentos, essa vai ser sempre escola, né? E Cláudio, importante você falar de capacitação, quando você vê que a nossa escola, uma das missões dela, do Instituto, é a verticalização do ensino. O que é isso? O que é verticalizar no ensino? Verticalizar é você oportunizar o estudante a completar vários segmentos dentro da própria escola. Então, por exemplo, tem o preparatório Goitacá, é um pré-ENEM, um pré-técnico. Aí depois você entra para o médio, integrado ou concomitante. Depois você busca a graduação. Depois você pode buscar a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Que instituição oferece isso tudo? Conte nos dedos. Pública? Conte nos dedos. Pública. Até particular, não sei se tem... Pouquíssimos no país, pouquíssimos. E aí, o custo é alto. Mas a educação, eu costumo dizer que não tem custo. Tem investimento. Ah, mas isso é antigo.
É antigo, mas é verdadeiro. Porque um país onde não dá apoio e não acha que a educação ainda é a saída para os seus problemas, está assim, redondamente enganado. A gente tem que investir cada vez mais na educação. Conhecimento é poder, amigo, já diz o ditado. 8h36, eu preciso fazer uma pausa. Vamos entrar nessa questão do diálogo aí, que eu gosto muito desse tema. A sociedade civil organizada conversando com a academia, acessando a ciência do saber, do conhecimento, para muitas das vezes resolver um problema que está aí na sua lavoura, e nós temos aqui os maiores biólogos do país pesquisando justamente uma forma de combater aquela praga que está na sua lavoura. Sai daqui muitas das vezes, você vai lá fora comprar. Então, assim, tem muita coisa que podia se ajustar melhor, encurtar caminhos, se o diálogo acontecesse mais afinadamente, e você traz isso na sua gestão. Vamos lá, então. O Enaldo Vieira Barreto. Grande Enaldo. Bom dia a todos. Boiná, sou seu fã. Amigo, de muitos anos, do IEPAM. Formamos juntos no IEPAM em 1982. É secretário de Agricultura em São João da Barra. São Francisco. São Francisco. Está devendo uma visita também. Ele vai na reitoria, mas não vai no Campo Centro. É complicado, né? Igor Leal Pena. Professor Boiná, grande abraço. Você é um grande professor. Não ensina apenas conteúdo. Você combinou com esse pessoal, é? Olha lá, hein? Nada como Tô ter brincando. amigos, né? Tô brincando, nada como teor. Professor Boiná, grande abraço. Você é um grande professor. Não ensina apenas conteúdos. Você inspira vidas e transforma futuros. Igor, gente boa demais. Igor Leal. Faz tempo que não vejo. Estudou lá também? Acho que foi da Estácio, se não me engano. Legal. Igor Leal Pena. Depois a gente entra no perfil dele aqui para você ver. Bom, rapidamente, esse é curtinho, 2 minutos, para a gente voltar para fechar essa conversa, que é a primeira, e eu torço, né, para que você volte muitas vezes aqui para trazer mais conhecimento, mais informação para a gente de toda essa mega estrutura que é o nosso IFE, que hoje tem, né, São João da Barra, São Francisco, Macuco. Chegou a Macuco? Foi Macuco, não foi? Pertinho. Próximo, enfim, é um... Tem muito, depois eu cito para você. Então, 8h38, rápido intervalo, a gente volta a seguir para o último bloco deste programa com o professor Carlos Boiná, diretor-geral do campus, do IFE Campus, aqui no centro da cidade, o IFE tradicional, como falam, né? No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense.